Os cuidados que os partidos e pré-candidatos devem ter, desde o dia 1º de janeiro, são os cuidados com divulgações de pesquisas eleitorais. Essas pesquisas, desde o dia 1º de janeiro, obrigatoriamente têm que ser registradas. Então, por mais que seja uma pesquisa que um veículo de comunicação tenha divulgado, às vezes o pré-candidato quer divulgar em suas redes sociais. Então, antes dele divulgar nas redes sociais, ele observe se aquela pesquisa foi devidamente registrada no TSE, porque ele passa a ter responsabilidade também por aquela divulgação. Se ele divulgar uma pesquisa que não foi registrada, ele é passivo de multa, responsabilidade civil e criminal. Então, ele tem que observar essas informações quanto aos registros das pesquisas na Justiça Eleitoral. Outras regras são em relação às condutas vedadas, em relação aos gestores, que devem obedecer os limites de gasto com publicidades institucionais, devem observar os prazos de desincompatibilização. Quem deseja ser pré-candidato, quem deseja ser candidato a vereador, em regra, os prazos são de 6 meses. Quem deseja ser candidato a prefeito ou vice-prefeito, em regra, os prazos são de 4 meses. Então, os prazos agora de 6 meses terminam dia 5 de abril. Então, é importante que os pré-candidatos observem esses prazos para que eles possam se afastar de cargos que exercem, como exemplos, secretários municipais, diretor, coordenador regional, superintendente, seja a nível estadual ou municipal. O gestor que se afasta, ele não pode participar nem mesmo de grupo de WhatsApp das instituições. A desincompatibilização, qual é a ideia da desincompatibilização? É fazer com que os candidatos eles disputem em igualdade de condições. Agora, se eu utilizo um grupo de WhatsApp da secretaria, um exemplo, hipoteticamente falando, e nesse grupo eu continuo a exercer as atribuições que eu exercia antes de secretário, de superintendente, eu tenho uma prova fática de que eu não me afastei de fato. Então, isso é prova contra essa pessoa e certamente essa pessoa será impugnada e terá o registro indeferido. Por quê? Porque vai se provar que ele nunca se afastou de fato. E quem quer ser candidato nas eleições de 2024 e quer mudar de domicílio eleitoral? Qual é o prazo para essa mudança de domicílio eleitoral? Boa colocação. Muita gente acha que o prazo ainda é de 1 ano antes da eleição. Na verdade, são 6 meses, tanto de filiação partidária quanto de domicílio eleitoral. Então, o exemplo que a senhora colocou aqui agora, sou de Teresina e vou mudar para outro município. Então, eu tenho que mudar até 6 meses antes para querer ser candidato. O domicílio eleitoral, ele se prova de 3 formas. O domicílio, aquele que reside fisicamente, com endereço. O vínculo afetivo, ou seja, eu tenho pais daquele município, minha família toda é de determinado município, eu fui criado lá, moro em Teresina, mas sempre passei minhas férias naquele município, eu tenho um vínculo afetivo com esse município. Então, é uma prova do domicílio eleitoral. E a terceira prova é o vínculo profissional. Não sou daquele município, mas eu trabalho lá, eu vou lá 3 vezes por semana, eu exerço minha profissão lá, mas moro em outro. Então, esse também é uma forma de provar o domicílio eleitoral. Com relação ao coeficiente eleitoral, que é uma situação que as pessoas ficam se perguntando, que é o que dá direito à pessoa conquistar uma vaga eletiva. Teve mudança na regra, não teve? Sim, nós tivemos mudança de 2020 para 2022 e a regra que vai se aplicar agora em 2024. Importante o seu questionamento, exatamente porque o cálculo desse quociente eleitoral, a forma da distribuição das vagas, é importante para as estratégias partidárias. Eu digo isso por quê? Porque é agora, nesse período da janela, que vai se abrir agora em março, e o prazo final para que as pessoas que pretendem ser candidatas, os partidos possam regimentar para os seus partidos os melhores, os que têm mais capacidade de voto. E a hora é agora, porque o cálculo que era feito antes era a distribuição de vaga de forma direta. Essa distribuição era os candidatos que o partido atingia 100% e o candidato tinha que atingir 10%. Sobrou vaga, aí nós vamos para a segunda fase que existia antes, que era o quê? Participavam todos os partidos, independentemente de ter atingido ou não o quociente eleitoral. Em 2022 isso mudou e poucos partidos sabem disso. Qual é a regra que vai se aplicar agora para 2024?
continua a primeira fase, o partido tem que atingir 100% e os candidatos 10%. A segunda fase, quando sobra vagas, o partido só participa dela se tiver no mínimo 80% do quociente. E o candidato, ele obrigatoriamente tem que ter 20% desse quociente. Então é um cálculo que tem que ser feito e os partidos têm que ver as pessoas e as perspectivas de voto dessas pessoas. Resultou nessa segunda fase, findou e sobrou vaga, há um questionamento hoje no Supremo dessa terceira fase participar os partidos que atingiram 80% ou não. Hoje, o Supremo tem 4 votos, entendendo que essa exigência é inconstitucional. Então, nós devemos aguardar, por esses próximos meses, qual vai ser o posicionamento do Supremo. Mas a gente acredita que o Supremo vai se posicionar no sentido de que a última fase, os partidos não precisem atingir 80%. O problema é, nos municípios menores, chegar à última fase. Nós acreditamos que dificilmente vai chegar na última fase nos municípios menores. O cálculo fica na primeira e na segunda fase, ou seja, o partido tem que ter no mínimo 80% do quociente eleitoral e o candidato 20%. Nós temos muitas colocações a serem feitas, como por exemplo, a questão ao combate à desinformação, a utilização de inteligência artificial. Então, o TSE está regulamentando tudo isso aí, porque nas eleições de 2022 nós tivemos muito combate à desinformação. E agora, com o advento da inteligência artificial, o TSE está regulamentando isso e estão todos ansiosos aguardando como é que vai se dar essa regulamentação. Para aí, a partir daí, a gente começar a orientar os pré-candidatos, os partidos, de como proceder com a utilização dessa